Oi pessoal, nessa quinta-feira eu resolvi aqui trazer esse vídeo a respeito de pacientes hospitalizados e um recurso, um dispositivo que existe. Quem aí já foi internado, independente, por pouco tempo, por muitos dias, ou se você já acompanhou alguém, que ficou hospitalizado, tem um dispositivo que acredito que não tem um nome específico, então eu acredito que o nome é um nome simples mesmo, uma campainha. Campainha para os pacientes hospitalizados. Essa campainha, enfim, se você já entendeu do que eu estou falando, já sabe do que é, que dispositivo é esse, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui para início de conversa. Mas por que eu falo disso? Como eu não estou com o dispositivo para mostrar aqui, mas eu vou relatar, então se você já viu, você vai entender. O paciente hospitalizado, ele tem uma cama, que ele fica ali normalmente, Alguns podem sair daquela cama para fazer uma caminhada, podem, mas no geral tem uma cama para o paciente ficar, ok. Nessa cama tem um fio que eles colocam normalmente do lado ali da cama, sempre disponível para o paciente apertar um botão. Esse botão é a tal da campainha. Sabe a campainha que a gente toca quando chega na casa de alguém? Então, mesma coisa. Aí você vai ter um botão que é essa campainha. Quando a pessoa aperta, o paciente aperta, dispara lá na recepção do local, que aquele paciente daquele quarto está chamando alguém. E aí alguém vem, enfermeiro, médico, enfim, Geralmente, às vezes, vem alguém da enfermagem mesmo, ou técnico de enfermagem, e se a pessoa precisar de um médico, aí vão chamar o médico, enfim. Mas vem alguém, isso que é importante. O objetivo dessa campainha é para o paciente chamar algum profissional de saúde por alguma demanda que o paciente esteja tendo. Esclarecido isso, aí eu vou fazer algumas considerações. Lembra que eu acabei de falar que esse dispositivo é um fio? Então esse fio, pelo menos sempre quando eu vi, é dessa forma, A não ser que tenham camas que tenham uma campainha fixa na cama. Aí se tem, aí já são outros 500. Mas normalmente, até onde eu tenho conhecimento, as campainhas são um fio que começa de trás da cama, e esse fio vem, e normalmente eles colocam esse fio ali do ladinho da cama para o paciente chamar, se precisar. E qual é a grande questão? Se você um dia estiver hospitalizado por algum motivo, nem que seja para fazer uma cirurgia eletiva, ou seja, porque quando a gente fala paciente hospitalizado, às vezes pode dar uma ideia de pacientes graves, enfim. Tem quadros e quadros. Tem paciente grave, tem paciente que fica totalmente lúcido, totalmente acordado, consciente. Tem paciente que foi, não por nada grave, às vezes é por uma cirurgia que o paciente quis fazer, sabe, cirurgias estéticas? Então, às vezes a pessoa fica internada, nem que seja por um dia, por 2 dias. Então vai ter esse botãozinho aí, pronto. Então qual é a grande dica? Se você for o paciente em questão e você for lúcido, consciente, estiver acordado, atente-se para que esse botão realmente sempre fique disponível com você. Vou dar um exemplo. Às vezes você está lá, o botão está com você. Aí vem algum profissional fazer algum procedimento, enfim, algum procedimento. E aí precisou mexer em você, sei lá, às vezes o paciente está usando fralda, por mais que esteja consciente, mas às vezes é um paciente que precisa usar fralda porque ainda não está podendo se locomover tanto, sair tanto da cama. Então, às vezes o pessoal vai lá, mexe, troca a fralda, e nesse procedimento o profissional às vezes tirou o fio de perto do paciente, colocou atrás da cama. Só que aí terminou o procedimento, o que tem que fazer? O profissional vai lá, pega e coloca de volta do lado do paciente. Mas o que pode acontecer? O profissional às vezes tirou, colocou lá atrás da cama esse fio, da campainha, terminou o procedimento, saiu do quarto e não recolocou o dispositivo de volta do lado do paciente. Então imagina, se o paciente estiver sozinho, por mais que esteja lúcido, consciente, dependendo do quadro, gente, o paciente não é para ficar no quarto gritando, chamando para poder alguém ouvir, o paciente, não, por isso que tem a campainha. Então já gera um transtorno, se isso acontece, se essa campainha não ficar do lado. Então, a grande dica é essa: se você for o paciente ou a paciente, tente se atentar para que não deixem essa campainha longe de você. É difícil, mas a ideia do vídeo é só essa mesmo, Uma dica, para que você se atente a isso, caso um dia aconteça de você ir no hospital. Esse é um ponto. Se você for
um acompanhante, ou seja, você vai estar acompanhando alguém, a dica vale também, porque vamos lá, se você for o acompanhante e você está acompanhando alguém, se o paciente hospitalizado estiver acordado, a dica vale para vocês dois, para quem está hospitalizado e para você que é acompanhante, os dois aí, né, as duas pessoas se atentarem a esse fato. Mas se você for acompanhante de um paciente hospitalizado que não está lúcido, que não está acordado, aí você como acompanhante vai ter esse papel, né, de chamar quando você achar que precisa, né, vir alguém com uma maior antecedência. Por que eu estou falando isso tudo também? Porque você pode estar se perguntando, mas num hospital a equipe sabe a hora que tem que vir, na hora que, né, tem um período, tem uma programação. Tem. Existe uma programação, né? Por exemplo, todo dia vem alguém para dar um banho no paciente. Tal horário vem alguém para poder verificar os sinais vitais, né? A frequência cardíaca, a pressão arterial do paciente. Tem várias coisas que são programadas. Visitas do médico, enfim, daí depende do quadro do paciente também, né? Se vai necessitar de psicólogo, enfim. Então existe uma programação. Mas vamos supor que tem alguma coisinha ali que esteja acontecendo, aí o paciente até chama, vamos supor que é um paciente acordado, né? O paciente chamou, beleza, chamou. Alguém vem, a ideia é essa. Só que vamos supor que chamou e é uma coisa que envolve trocar uma fralda, por exemplo, né? O paciente fez cocô, quer trocar fralda, né? Não quer ficar com aquilo ali sujo por tanto tempo. Só que chamou, já tem 10 minutos e ninguém apareceu. Eu estou dando, gente, apenas um exemplo. Normalmente o ideal é que não demore tanto, né? Mas se acontecer, vamos supor, 10 minutos. É um exemplo, gente, bem assim, sabe? Normalmente não é para demorar tanto, mas é só um exemplo. Se demorar, nem que seja 5 minutos, pronto, demorou. 5 minutos para o paciente que está esperando, às vezes é muito, né? Então, o que pode acontecer? Se você for um acompanhante, você pode ajudar. Opa, já chamamos, demorou um pouquinho, vou como acompanhante sair e chamar alguém para reforçar o pedido, entendeu? Porque aí, por mais que chamou, alguém possa vir, mas talvez você saindo como acompanhante, você possa talvez conseguir uma outra pessoa, né, antes daquela outra que viria, talvez uma outra pessoa você consiga. Enfim, são detalhes. Do resumo a campainha é um recurso que tem um objetivo, então sempre ter por perto para que não aconteça do paciente ficar sozinho, acordado, né? Vamos supor que o paciente lúcido acordado, mas está lá sozinho sem acompanhante. Aí a campainha fica fora. Então tem esse cuidado para que não aconteça isso. E se você for acompanhante, para você auxiliar, ajudar também na medida do possível. E não mais é isso, tá? A campainha tem um objetivo e que o uso tem que ser, né, realmente bem usado. Apenas o vídeo é uma dica, um alerta, para que não aconteça isso, que às vezes pode acontecer. E quando eu digo que pode acontecer, gente, é porque pode acontecer, né? Eu já fui internado, nada grave, mas já fiquei no hospital, né, por um tempinho, e tinha campainha. Então é importante que a campainha nunca fique longe, né? E aí entra no cuidado também com os profissionais, né, de não deixar isso acontecer, mas pode acontecer. Então, se o paciente estiver acordado, é importante que ele se atente, né, para que sempre que forem mexer alguma coisa ali, que esse paciente se atente para que a pessoa ali, o profissional, saia, mas tendo deixado a campainha do lado. Por que eu digo isso? Porque se o paciente está sozinho, sem acompanhante, está acordado, precisa de alguma coisa, a campainha não está do lado dele, vai gerar um estresse, vai gerar uma ansiedade, a pessoa está querendo trocar uma fralda, um cocô que seja, só que não tem campainha. Aí a pessoa vai ficar assim, poxa, talvez só apareça alguém daqui a 1 hora. Poxa, talvez só apareça alguém aqui pela rotina, pela programação daqui a 2 horas. Eu vou ficar com esse cocô esperando por 2 horas? Tá no horário de dormir, meia-noite. Eu não queria dormir com cocô. Só que eu vou ficar dormindo como? Se eu estou querendo trocar o cocô, mas eu não tenho como chamar ninguém. Então é uma angústia, uma ansiedade, um estresse que pode ser evitado se a gente se atentar com essa questãozinha de sempre manter essa campainha do ladinho do paciente. Dado o recado, comente aqui se você já foi hospitalizado ou já acompanhou alguém hospitalizado. Se já aconteceu algo dessa campainha que você queira comentar aqui, enfim, algo, comente aqui. Compartilhe esse vídeo se você considera que alguém precisa ouvir. E se inscreva no canal. Eu sou nutricionista, tá? Então assim, eu falo mais aqui, obviamente, sobre alimentação, nutrientes. Aqui eu não falei especificamente de alimentação, mas envolve saúde, então tá valendo também. Então sempre que dá também,
pode ter um vídeo ou outro que não é sobre alimentação especificamente, mas ainda assim, normalmente é sobre saúde do mesmo jeito. E é isso, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.